Olá, queridos. Vim aqui falar um pouquinho com vocês. Tá chegando o Dia dos Pais, né? Domingo é o Dia dos Pais. Você que é pai, você que tem pai, seja o melhor pai que você puder. Dê valor ao seu pai enquanto ele está aqui. Eu não tenho mais o meu pai, sim. Meu pai foi um grande herói, um grande homem. Nós tivemos uma vida muito pobre, muito simples, mas nunca faltou o amor, a companhia, a compreensão, o apoio, a amizade. Ele deixou no meu coração muito aprendizado, muita coisa boa. Ele foi um grande pai, um grande homem. Porque ser um pai não é dar o que o filho quer, todas as coisas que o filho quer, mas é estar presente em todos os momentos da vida do filho. Quando ele está bem, quando ele está mal, quando ele está doente, quando ele cai. E esse foi o meu pai. Ele esteve na minha vida presente todos os momentos. Sinto muita falta, muita saudade. E em Lucas 15 nós lemos o filho pródigo. O filho que não deu valor ao seu pai, que pediu a herança ainda com o pai vivo e saiu pelo mundo curtindo a vida, alocado, e gastou tudo o que tinha recebido como herança, e era um grande valor. E quando ele estava próspero, quando ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos amigos, muitas mulheres, muitas festas, muito prazer. Mas o dinheiro acabou e os amigos se foram. E veio o opróbrio, e veio o sofrimento, e veio a solidão. E ele desejava comer a lavagem dos porcos onde ele trabalhava. E ele então se lembrou da bondade do seu pai, do quanto era bom viver na casa do pai, ter a companhia do seu pai, o seu amor, a sua bondade, a misericórdia daquele pai que em qualquer situação estava junto, estava presente. E então ele disse: eu vou voltar, eu vou procurar o meu pai, eu vou pedir perdão e vou dizer: eu errei contra os céus e contra ti, já não sou digno de que me chame de filho, mas me deixe trabalhar contigo, me deixa ser um dos seus funcionários, porque até os seus funcionários são bem tratados, porque você é bom. E assim ele fez e voltou. E quando ele ainda estava longe da casa do pai, o pai viu ele, porque o pai estava esperando. O pai nunca sai do lugar. O verdadeiro pai, ele está sempre pensando no seu filho, está sempre orando por ele, pedindo pelo seu bem-estar, para que Deus cuide, para que Deus proteja, sempre pedindo que ele volte. E de longe aquele pai viu o filho vindo. Ele abriu os braços e saiu correndo ao encontro do seu filho que estava perdido. O abraçou, ordenou que os seus servos dessem roupas novas para que ele tomasse um banho e se vestisse. Deu um anel para que ele colocasse no dedo como honra e mandou fazer para ele um churrasco de um novilho gordo. Ele quis celebrar, ele quis festejar, porque o seu filho que estava perdido havia sido encontrado, havia voltado. Sabe, quando nós lemos essa passagem, começamos a refletir, existem muitas linhagens que a gente pode tirar para a nossa vida como um exemplo. Desse pai presente na vida do filho mesmo quando o filho errou. Desse pai que perdoou mesmo depois de todo o mal que o filho fez, e que o resgatou, o abraçou, juntou seus cacos e o refez e o apoiou em qualquer situação. Isso retrata o nosso Pai Celestial. Mas nesse momento eu quero falar com você que é pai, homem, terreno. Como que você tem sido com os seus filhos, com o seu filho, com a sua filha?
Pai é aquele que não abandona, que está junto, que divide o pouco que tem, que em qualquer situação, na bonança ou na escassez, ele está sentado à mesa, junto com seus filhos. Aquele que manda uma mensagem, mesmo quando está distante, e pergunta: filho, como você está? O pai te ama, o pai está aqui. Eu vejo no Dia dos Pais muitas mulheres postando: eu sou mãe e pai dos meus filhos. Essas mulheres que criam seus filhos sozinhas porque o pai foi embora, porque um casamento não deu certo. O casamento é entre um homem e uma mulher, não tem nada a ver com os filhos. A Bíblia diz que os pais darão conta dos seus filhos, mas tem muitos pais que abandonam seus filhos quando o casamento acaba. Como se o casamento fosse a ligação do pai e do filho, e não é. O casamento é apenas a ligação entre um homem e uma mulher. É uma aliança feita com uma mulher, com os cônjuges, sabe? Não abandone o seu filho, ainda que seu casamento não tenha dado certo, ainda que você não viva mais com a mãe dos seus filhos. Seja um pai presente, ainda que você tenha muito pouco, divida o seu pouco com eles, que eles possam sentir o seu amor, que eles possam sentir que eles são valiosos, que eles são amados, para que esses filhos não cresçam doentes, traumatizados, se sentindo inúteis. Eu nunca falei sobre isso aqui, mas eu gostaria de falar hoje, porque muita gente pergunta. Em todos os meus canais sempre tem alguém perguntando: você é solteira? Vai fazer 9 anos, vai se aproximando 9 anos que eu me divorciei por conta de violência doméstica. Não tem como caminhar junto com alguém que não quer caminhar com você. E não estou aqui para me vitimizar, mas eu estou aqui para dizer que eu crio os meus filhos, eu e Deus. Ele escolheu abandonar as crianças. E há 6 anos, ele não paga nada, ele não oferece nada para os nossos filhos. Eu trabalho e eu luto sozinha, com a graça de Deus, com a ajuda de alguns amigos, para que não falte nada para os meus filhos. Aí você me pergunta se não foi na justiça? Fui, desde 2019. Mas não se tem como fazer alguém pagar, alguém amar, alguém se sentir responsável pelos filhos quando eles não têm isso no coração. É difícil falar sobre esse assunto, mas é muito importante. Eu estou falando porque eu senti no meu coração de estar falando sobre este assunto. Não abandone o seu filho. Não deixe eles sozinhos. Se o casamento não der certo, tudo bem, dói, é terrível. Uma separação causa destruições muito grandes na nossa alma, nos nossos sentimentos. Mas as nossas responsabilidades de pai e mãe, elas permanecem. Os nossos filhos não têm culpa de nada. E a gente precisa honrá-los, amá-los, respeitá-los, cuidar deles com todo o amor e carinho que Deus cuida de nós. Esses abandonos têm destruído a alma e o espírito de muitos jovens. Tem muitos jovens revoltados, se sentindo sem valor, sem saber por que nasceram, para quê, qual o motivo da vida. Então ame os seus filhos. Busque estar mais perto, de alguma forma. Sabe, às vezes a gente fala: o dia que eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar. Talvez esse dia nunca chegue. A nossa vida é um sopro e nós não sabemos até que dia estamos aqui. Então, se você tem apenas um pão seco, divida esse pão seco com seus filhos. Se você não tem o dia todo, você tem 5 minutos, divida seus 5 minutos. Mas se lembre daqueles que nasceram de você. Se lembre de abraçar, de dizer que os ama, que eles são importantes. Como Deus faz conosco todos os dias. Nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias.
Mas todos os dias Deus faz nascer o sol para nos iluminar. Ele manda a chuva para que a terra possa produzir nosso alimento. Ele nos dá o ar que respiramos. E tantas coisas que eu ficaria a vida toda aqui falando. E por que nós? Nós só queremos ajudar quando temos muito. Nós só queremos dividir quando está sobrando. Não espere sobrar tempo. Não espere sobrar dinheiro. Não espere ficar rico para buscar seus filhos, para ajudá-los. Ajude com o que você tem. Com qualquer coisa. Divida ou qualquer coisa que você tem, porque Deus multiplica. O amor é algo magnífico que o dinheiro não pode comprar. Então essa é uma parte da minha história. Às vezes vocês me vê sorrindo porque eu insisto em sorrir. Porque eu sei que Cristo me deu a salvação. Ele já fez por mim o que precisava ser feito. E esse é o motivo do meu sorrir. A minha vida não é fácil, como a sua também não deve ser. É um desafio diário. Mas eu escolhi sorrir, agradecer por tudo. Como já disse, eu sei que o meu Redentor vive e que no momento certo ele se levantará para me socorrer. Deus, ele tem enviado o maná do céu todos os dias na minha vida, na minha casa. Não tem deixado faltar. E as dores que você passa são as mesmas dores que eu passo. Nós passamos por momentos em que ficamos questionando o porquê que é assim, o porquê falta tanto amor. É difícil olhar para um filho, ver ele passando necessidade e não sentir dor no coração. E eu fico perguntando como pode um pai jovem, saudável, não se lembrar de seus filhos. Quando senta num banquete, num churrasco, não se lembra que seus pequenos poderiam estar ali também, poderiam participar. Tem muitos pais que não se lembram. E quando eu digo pais, eu estou falando da mãe também. Tem muita mãe que abandona. Mas você que me escuta, nunca abandone aquele que nasceu de você. Porque Deus nunca vai te abandonar. Porque Deus te ama. E Ele te concedeu a graça de ser pai, de ser mãe, para que você fizesse o melhor. Pense nisso. A dor que fica, o trauma que fica no coração de um filho, por se sentir rejeitado, esquecido pelo seu pai, é algo que nenhum remédio, nenhum médico pode ajudar, pode tirar, pode curar. Só o Espírito Santo de Deus, só Deus pode curar a alma daquele que foi rejeitado por aquele que devia cuidar de quem foi gerado. Não abandone, abrace, ame, ajude. Ajude todo dia, mande uma mensagem. Se você não pode estar presente, mande uma mensagem e diga: eu te amo. Você é a parte mais linda da minha vida. É a minha parte melhor. Eu estou orando por você. Mas não esqueça. Não se afaste, não abandone, porque isso é covardia. É muito injusto. Os nossos filhos precisam de nós. Os nossos jovens precisam de mais atenção, de mais amor. Tem muito pai dando presentes e presentes, às vezes suprindo com bens aquilo que teria que suprir com presença, com amor, com palavra, com incentivo, com participação. Participe da vida dos seus filhos. Não estou aqui falando mal de nenhum pai. Eu precisava falar sobre isso. É só uma reflexão. Pense, está chegando o Dia dos Pais. Eu não tenho mais o meu paizinho para abraçar, o meu grande herói. O cara que me ensinou a amar a Deus, o cara que me ensinou a ser honesta, a trabalhar, a lutar, a não desistir nunca, ainda que a dor seja tamanha.
Olhar para o céu e dizer: Deus é maravilhoso. O nosso Deus está conosco em qualquer situação. Guarda isso no teu coração. Vamos passar por lutas, sim. Por momentos em que nós não vamos saber o que fazer e que realmente não vai ter nada que possamos fazer humanamente falando. Só Deus, só um milagre. Mas o nosso Deus faz milagres. Mas aquilo que compete a você fazer, aquilo que você pode fazer, não se negue. Não seja omisso. Faça. Dê o melhor de você para os seus filhos, para a sua família. Esse mundo passa rápido, as coisas passam rápido. Tudo isso aqui vai acabar. Mas a Bíblia diz que os pais darão conta dos seus filhos. Isso é eterno. Deus vai perguntar para você o que você fez dos seus filhos. Por que abandonou? Por que não esteve presente? Por que atribuiu a uma mulher, a um homem, aquilo que era você que teria que ter feito? O que eu e você precisamos fazer, nós não podemos atribuir a ninguém. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer. Que Deus te abençoe, que você possa compreender essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente no seu coração. E que os nossos jovens sejam amados. Porque eles precisam se sentir amados, desejados. Precisam entender o porquê estão aqui. Para que amanhã eles possam continuar uma linda história que você começou a escrever. Fica com Deus.